Boa noite a todos. Sempre é um prazer comunicar a palavra de Deus para a minha amada igreja. Sempre é um desafio muito grande, porque estou diante de amigos, irmãos, pessoas especiais. Então, o zelo é alto nível. Então, é maravilhoso também ouvir mais um desafio missionário, ver como Deus está agindo. Semana passada foi a família Mafra, essa semana o Fernando e a Lani. Deus está trabalhando. E nós? Qual tem sido o nosso envolvimento? Eu sei que nossa igreja tem contribuído, mas não podemos ficar só na contribuição. Temos que nos envolver mais nessa grande obra, nesse grande projeto de Deus. E Ele nos dá o privilégio de participar ativamente. Vamos orar ao Senhor pedindo a graça, a direção, a ajuda do nosso Deus para essa mensagem, para que Deus fale aos nossos corações. Curve sua cabeça, vamos pedir a Deus a bênção do Senhor para essa noite. Querido Pai, Deus presente, Deus todo-poderoso, o Senhor já foi adorado através dos louvores, através do relatório, daquilo que o Senhor está fazendo através dessa família na Venezuela, a despeito da crise. Agora, Pai, a Tua palavra, a Tua bendita palavra será pregada. E eu não sou digno, Senhor, não sou capaz, mas eu confio totalmente no Teu Santo Espírito que age em nós, age no Teu povo, na Tua igreja. Que o Senhor seja o nosso mestre, que o Senhor nos dê o entendimento, a humildade, a simplicidade para receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Abençoa, Pai, o Teu povo que vai ouvir a Tua palavra. Abençoa a Tua palavra. Eu te peço e te agradeço, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Cristo, te oramos. Amém. Minha garganta está um pouco inflamada, mas eu acredito que vai dar certo. Pronto. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Um texto bem conhecido. Quem não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aí no PowerPoint. Mas assim nos diz a palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O tema da mensagem dessa noite é o ministério da reconciliação. Todos nós temos múltiplos papéis nesse mundo, nessa sociedade. Você é pai, você é um trabalhador, você é um cidadão, você é um motorista, você é um aluno, você é um professor. Nós temos múltiplos papéis. Hoje nós iremos aprender que Deus tem um papel fundamental no ministério da reconciliação, que Cristo tem um papel fundamental no ministério da reconciliação e que nós, como igreja, como crentes em Cristo, também temos o nosso papel no ministério da reconciliação. Então, graças à providência de Deus,
Ele nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Graças, não a nós, mas à providência de Deus, Ele nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo e nos confiou, nos deu o ministério da reconciliação. Nesse texto, podemos entender com muita clareza o papel de Deus, o papel de Cristo e o nosso papel, o papel do crente no ministério da reconciliação. Primeiro, o papel de Deus no ministério da reconciliação. Qual é o papel de Deus nesse ministério? A reconciliação é um ato providencial de Deus. A reconciliação é um ato providencial de Deus. E nós lemos lá, logo no comecinho, ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, toda dádiva, todo dom perfeito, a chuva, a saúde que você tem, seu emprego, é providência de Deus. Mas aqui, nesse contexto específico, o contexto imediato, está tratando de outro assunto particular. E nós precisamos voltar para o verso 17, que é um verso muito conhecido. O verso 17, volte aí para o 17. Um verso que todos nós conhecemos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo. Lá no original, nova criatura é nova criação. Uma nova vida, uma nova história. Se alguém está em Cristo, é porque nasceu de novo. Então, o versículo 18 está fazendo referência ao verso 17. Está falando da salvação, do novo nascimento. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus, Ele é o agente da reconciliação. Deus age ativamente buscando o homem para reconciliar o homem com Ele mesmo. A ideia da reconciliação não partiu do homem, não partiu de você, não partiu de mim. Eu não acordei um dia pensando, agora eu vou me reconciliar com Deus. Eu nem sabia que eu era inimigo de Deus. Eu nem sabia, até ser confrontado com as Escrituras. Deus, Ele agiu positivamente, ativamente, com graça, misericórdia e amor incondicional. Você não queria se reconciliar com Deus, muito menos eu. Antes nós queríamos prazeres, dinheiro, curtir a vida, mas nós não queríamos reconciliação com Deus. Todavia, Deus quis nos reconciliar consigo mesmo. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. A salvação é um ato livre e soberano de Deus. A decisão partiu do Senhor. Deus decidiu nos alcançar. Mas o que é que significa a reconciliação? Ainda em Efésios, para que você possa entender com mais clareza, Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, dois versos que você percebe claramente que foi Deus que agiu. Aí eu estou apresentando o verso, mas podem abrir. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e a nossa condição era de mortos, em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, partiu de Deus, Ele sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor. Então, avançando, o que seria a reconciliação? O que é que significa a reconciliação? A reconciliação é um tópico dentro da soteriologia. Quem está vindo à escola dominical sabe o que significa soteriologia. É a doutrina da salvação. E se você não está vindo, você está perdendo de aprender sobre essa doutrina maravilhosa. A doutrina da salvação inclui vários aspectos: eleição, regeneração, adoção. O pastor Angésio pregou nessa tarde sobre adoção.
e vários aspectos. A salvação não é só Deus nos perdoando, nos dando passaporte para o céu, mas tem várias implicações, a santificação, a glorificação e assim por diante. Então, a reconciliação está dentro da doutrina da salvação. A reconciliação, entendemos claramente que é transformar inimigos em amigos. No original, essa palavra reconciliação significa transformar um inimigo em um amigo. Foi isso que Deus fez. Nós éramos inimigos de Deus, e Deus mudou esse nosso status, essa nossa condição de inimigos. É o que a Bíblia nos ensina. Nós éramos inimigos de Deus por conta do nosso estado de rebeldia e morte espiritual. Estávamos separados de Deus por conta do pecado. Mas uma boa pergunta é: quando foi que eu me tornei inimigo de Deus? Ninguém nunca me falou disso. Quando eu me tornei inimigo de Deus? Aí nós temos que voltar para o primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva. Receberam uma ordem. Eles foram criados à imagem de Deus. Eles não tinham maldade, não tinham o pecado no coração. E por conta da desobediência, o pecado entrou no mundo. E podemos dizer que o pecado é hereditário. A salvação não é hereditária, mas o pecado é. Todos nós chegamos a esse mundo com pecado no coração. Eu nunca ensinei o Zadok a mentir, mas ele é mentiroso, porque ele está seguindo a minha natureza. Seu filho é mentiroso e é um pecador, porque ele herdou a sua natureza caída, que nós herdamos dos nossos avós, Adão e Eva. Eu entendo a queda como a pior desgraça da humanidade. A pior desgraça foi a entrada do pecado no mundo, que nos separou de Deus. O pecado nos separou do Deus Santo. Avançando, nós podemos ver claramente em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Federalmente, Adão era nosso representante, e todos nós somos descendentes de Adão, e nascemos com, podemos dizer, com essa mazela dentro de nós. Não tem como se livrar dessa mazela até a vinda de Cristo ou a nossa morte. Então, portanto, a reconciliação é um ato providencial de Deus. Acabamos de ver rapidamente que a reconciliação não parte do homem, não partiu de você, você não queria, mas partiu do Deus misericordioso que decidiu reconciliar os seus inimigos, tornar seus amigos. Agora vamos ver o papel de Cristo na reconciliação. Qual o papel de Cristo na reconciliação? A reconciliação é por meio do sacrifício de Cristo. Nós iremos ler o restante do verso 18 e o versículo 19. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, através do seu Filho. Quando você pensa na palavra reconciliação, o que vem na sua cabeça? Inimizade, problema. Quando você precisa se reconciliar, você que é casado, você tem um fight night lá com a sua esposa, né? Tem um vale night e tem um fight night. Então, você precisa confessar o seu pecado, pedir perdão, e na maioria dos casos, os dois são culpados. Lá em casa é assim, eu não sei na sua casa. Lá em casa, o fight night, os dois têm culpa. Porque ela peca e eu peco, ou eu peco e ela peca. Então, os dois precisam se arrepender,
confessar o pecado e ali refazer as pazes, né? Firmar o nosso compromisso com Deus, nosso relacionamento. Mas nesse caso, Deus não provocou essa inimizade, Deus não provocou essa separação, fomos nós. O problema está em nós, não está em Deus. Então, Deus, através de Cristo, reconcilia o homem consigo mesmo. Não é o homem é o culpado nessa história. Deus não tem culpa. Deus, ele estende graça e misericórdia para nos restaurar. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse verso. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia deixa claro, o homem sem Cristo, ele é um inimigo de Deus. E para ter reconciliação é através de Cristo. Não tem outra forma, não tem outro meio, não existe outro acesso para a reconciliação. Não é porque você faz parte dessa igreja que você foi reconciliado com Deus. Não é através de rituais religiosos que você se torna reconciliado com Deus. Não é através da educação, não é através da sua família, mas através de Cristo, do sacrifício de Cristo, da sua morte em nosso lugar. Só existe esse meio, é através do Filho de Deus. Outro versículo bem interessante, que eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, é em Colossenses capítulo 1, verso 21 ao 22. E a vós outros também que, outrora, no passado, lembre-se que as cartas foram destinadas a igrejas. Igrejas têm crentes, pessoas que nasceram de novo. Então ele está escrevendo para cristãos. Ele diz: e a vós outros que também outrora, isto é, no passado, éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou. Como? No corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos a Deus, perante Ele, santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas é interessante o começo desse versículo. Éramos estranhos, inimigos de Deus, no entendimento. Por quê? Por causa das obras malignas. É uma palavra muito forte. Por conta das obras malignas, éramos inimigos de Deus. Por conta de uma vida de pecados e rebeldia. Não pense em obras malignas como bruxaria, feitiçaria, macumba. Pense em obras malignas, aquilo que vem do maligno. A mentira. Por exemplo, quem é o pai da mentira? É o maligno. Então, se você mente, você está se tornando filho do diabo. Está fazendo obras malignas. Então, obras malignas é os seus pensamentos impuros, é o seu orgulho, é o seu pecado em geral. São obras malignas. É isso que nos separa de Deus, é o pecado. Deus é santo. A Bíblia mostra um Deus perfeito, um Deus puro, e o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então, fomos reconciliados por meio do sacrifício de Cristo. Fomos transformados por esse sacrifício. Como eu já disse, a reconciliação não é através da igreja, não é através da família, não é através de outro meio, mas é através do Senhor Jesus. A Bíblia deixa claro. Você já ouviu falar de rato de igreja? Rato de igreja não é aqueles que aparecem lá na cozinha, não. Rato de igreja é o crente que é a pessoa, não sei se é crente, nasceu na igreja, cresceu na igreja, vive na igreja,
mas não é da igreja. São nossos filhos, nós temos que ter muito cuidado, porque nossos filhos estão nesse ambiente legal, é muito confortável. O encontro, domingo, quarta-feira, aos sábados, é bom, é um encontro social, mas isso não significa que seu filho é salvo por participar da igreja. Cuidado, para que seu filho não seja um rato de igreja. Eu tenho que ter cuidado com meus filhos, para que eles não sejam ratos de igreja. Por isso eu tenho que fazer o meu papel de casa. Não esperar que a liderança da igreja faça, que está fazendo muito bem, ensinando a palavra de Deus, exortando, mas lá, você pai, você tem que abrir a Bíblia, ensinar seus filhos o que a Bíblia diz, a situação do homem. O homem não nasce neutro, o homem não é uma tábua rasa, o homem é um pecador por natureza. Como Davi diz, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós temos que cuidar dos nossos filhos. Não só na Inglaterra, mas em outros países pós-reforma, quem nascia na Inglaterra, no século XVII, século XVIII, fazia parte da igreja anglicana. E ali, nascendo na Inglaterra, já era um cristão. Como é que pode? Então era por inclusão. Nasceu dentro daquele estado, já era um cristão. E a gente vê como é que está a situação de muitos países da Europa. Por isso que outras denominações surgiram, a Igreja Batista também surgiu, já fazendo separação dessa ideia, que é uma ideia católica. Eu acho que a maioria aqui de vocês foram batizados. Nascemos num país católico, você foi batizado e você fazia parte lá da Igreja Católica, estava lá contado como um cristão, mas você não sabia de nada. Meu pai me levou, minha mãe me levou para ser batizado, eu nem queria ir, eu nem sabia, eu fui carregado. A maioria de vocês aqui foram carregados. Você fazia parte de uma religião que você não escolheu, você não decidiu, você não passou pelo arrependimento, o novo nascimento, mas estava lá, arrolado, era um religioso, seguindo a tradição. Temos que ter cuidado. Não é por inclusão, a salvação é individual. Cada um precisa reconhecer que é pecador, cada um precisa nascer de novo, cada um precisa tomar uma decisão diante de Deus. Não existe salvação hereditária, é individual. O pecado é hereditário, herdamos, mas a salvação não é. Avançando, o alvo de Jesus é reconciliar o homem com Deus. O mundo, podemos pensar que é um alvo global. Jesus nunca pensou um pensamento medíocre ou limitado. Sempre o alvo de Cristo foi mundial, reconciliando o mundo. Mas nós temos que tomar cuidado, analisar muito bem essa palavra mundo. O mundo aqui está pensando nos homens, está pensando em nós. A reconciliação tem um alvo mundial, não se limita ao povo de Israel, o povo da aliança, o povo que Deus escolheu para resplandecer a sua glória para as nações. Deus sempre teve a intenção de alcançar tribos, povos, raças, espalhados pelo mundo inteiro. Quando nós lemos João 3,16, nós lembramos que existe lá a palavra mundo, porque Deus amou. Os irmãos podem mencionar esse versículo enquanto eu bebo 2 dedos d'água. Porque Deus Amém, estão de parabéns, fizeram o dever de casa. Então, o mundo está se referindo às pessoas. João 3,16, lá em João 4:42, os samaritanos, após o testemunho da mulher samaritana, que Jesus ofereceu ali a água da vida, o dom de Deus, ela vai na cidade, ela tinha um passado bem
negro, mas ela vai lá e conta para aqueles homens: achei o Messias, talvez ele seja o Cristo. E aqueles homens vão lá, encontram Cristo, Jesus fica 2 dias naquela cidade, e o resultado é que muitos chegaram aos pés de Cristo. Não só pelo testemunho da mulher, mas porque eles ouviram. E a conclusão foi: esse homem é o Salvador do mundo. Do mundo. Se Cristo é o Salvador do mundo, todos serão salvos. Será que esse versículo está ensinando isso? O universalismo, que no final vai dar certo. A frase que o pastor Tiago detesta, né? No final vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O universalismo não é uma doutrina bíblica. Não parte das Escrituras. No mesmo texto que tem esse versículo tão lindo, tão maravilhoso, que nós usamos tanto no evangelismo, que Deus amou o mundo, amou as pessoas, lá no versículo de número 36, verso de número 36. Vamos ler, abram suas Bíblias, esse eu não coloquei lá. Verso de número 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Parece um paradoxo, mas não é. O Deus que ama o mundo, que ama o pecador, ele também está irado com os pecadores, por conta da rebeldia, da desobediência, da vida livre, sem Deus, sem regras. Então, a ira de Deus está sobre esse mundo, a ira de Deus está sobre os homens, mulheres, que ainda não foram reconciliados com Deus. Mas aqueles que creem, aqueles que confiam no Filho de Deus, não estão mais debaixo da ira de Deus. A reconciliação, ela exigiu um pagamento. Cristo morreu em favor dos homens para salvar os pecadores. Quando nós pensamos ainda nessa palavra mundo, eu escrevi algo bem interessante. O mundo não significa todos, sem distinção. Não significa todas as pessoas, senão não teriam pessoas indo para o inferno. A Bíblia não tratava de textos que falam claramente do juízo, que poucos entrarão no reino de Deus. A Bíblia está tratando de pecadores, pessoas que são reconciliadas com Deus, que são desse mundo, mas passam a pertencer ao Senhor Jesus. Jesus não morreu para reconciliar as baleias com Ele. Jesus não morreu para reconciliar a mata amazônica, que é muito bonita, quem nunca foi lá, vá lá, é fantástico. Jesus não morreu para reconciliar o seu cachorro com Deus. E quando eu lembro dos animais de estimação, em especial o cachorro, assim como você gosta de comer peixe, frango, carne de boi, lá no Timor o cachorro é comida. Aqui é o melhor amigo do homem, lá é o melhor amigo da barriga do homem. Você pode até ficar assustado, mas faz parte da dieta dos timorenses. Cristo não morreu para salvar os cachorros. Cachorro, em alguns países, é comida. Aqui não. Aqui é quase gente. Nunca será. De acordo com a Bíblia, bicho é bicho, gente é gente. Tem gente que quer ser bicho, mas nunca vai ser, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus. Mas tenha cuidado para não endeusar. Cristo não morreu pelo seu cachorro. Cristo morreu para reconciliar homens com Deus. Eu só comi cachorro 2 vezes, que eu saiba. Intencionalmente, mas eu comia comida indonésia lá toda semana, aprendi a comer. A maioria da culinária timorense é indonésia, tem influência da Indonésia.
Lá na Venezuela também comem, né? Com a crise eu vi umas cenas. Já comeu, pastor? Ainda não, né? Que você saiba, não. Mas talvez já comeu. Brincadeiras à parte, avançando, a reconciliação, ela exigia um pagamento. Teve um pagamento por trás. É o que o texto nos diz, ainda o verso 19. Não imputando aos homens as suas transgressões. Não imputando tem a ver não colocando na conta. Imputar é um termo comercial da época. É um termo que era usado nos negócios daquela época, na época de Paulo. Seria colocar na conta, computando hoje em dia. Talvez você que é mais velho, eu não sou tão velho, mas eu era no tempo da caderneta. Lembra lá da bodega? Rapaz, eu dei tanta dor de cabeça, porque eu chegava lá no Seu Chiquinho e dizia, Seu Chiquinho, minha mãe mandou vir pegar uma cajuína e um recheado. Eu estava iracemado, né, com fome, para quem não entende, com muita fome. Aí eu ia lá, no final do mês, minha mãe olhava a caderneta lá, a dívida na bodega do Seu Chiquinho. Rapaz, que foi isso aqui? O Seu Chiquinho entregou tudo e a minha mãe proibiu. Não venda mais nada para esse menino está mentindo. Mas o termo computando é essa ideia de ter uma dívida, algo que está registrado, que está anotado e tem que pagar. Tem que ter o pagamento. Hoje, não se usa mais a caderneta, né? É tudo no cartão de crédito. E, às vezes, quando o menino pede alguma coisa, pai, compra aquilo. Não, tenho dinheiro não, filho, mas tem um cartão. O menino é esperto, né? Ele vê você usando o cartão. Tem um cartão, pai, usa o cartão. Não, desculpa. Mas, irmãos, um preço foi pago. Podemos ver que a dívida foi cancelada. Vejam só esse texto de Colossenses, capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Cristo cancelou o escrito de dívida através da sua morte. Olhando para esse versículo, eu vejo a cena, Cristo sendo crucificado, e os meus pecados ali sendo carregados por Cristo, naquela cruz, no seu sacrifício. Os nossos pecados, os pecados de todo aquele que crê no Filho de Deus. Então, Cristo carregou na cruz. Por causa do pecado, nós temos uma dívida. Um verso também muito conhecido, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que nós merecemos. Nós merecemos a morte, a condenação eterna. Nós não merecemos o favor de Deus. O restante do versículo é lindo, é fantástico. Mas o dom, vamos lá? Foi fraco. De novo. Mas, desculpa, do começo, para aqueles que não memorizaram ainda, memorizar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Obrigado, quem estava dormindo aí acordou. Então, vamos continuar. Então, quando você conhece a Cristo, quando você recebe essa graça, você deixa de ser um inimigo, passa a ser um amigo de Deus, e a história é diferente, completamente diferente. O nosso escrito de dívida, que Deus sabe, é cancelado totalmente. Lá no presídio tem muitos homens pagando pena por 2, 3 processos. Mas será que a justiça sabe todos os processos que aqueles indivíduos cometeram, todos os pecados que aqueles homens cometeram contra a sociedade? Não sabe, a justiça não sabe. Deus, Ele sabe.
todos os pecados que aqueles homens cometeram, todos os pecados que nós cometemos. Mas mesmo assim, por mais hediondo que o pecado seja, o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz e pode cancelar, apagar completamente a nossa dívida. Amém? O escrito de dívida é cancelado quando o homem é reconciliado com Deus. O que podemos ver é que foi exigido um preço para a reconciliação. Paulo ele vai esclarecer aí no versículo 21 do nosso texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 21, nos diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado. Aqui, Paulo está falando da doutrina da substituição. Substituição. O Deus homem nos substituiu na cruz. Nós que merecemos a morte, nós que merecemos receber o salário do pecado, Cristo recebeu em nosso lugar. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Aquilo que é impossível para você, que é impossível para mim, Jesus cumpriu perfeitamente. E os créditos de Cristo entram na nossa conta. Por meio da fé, nós recebemos a justificação. Cristo não conheceu o pecado, nunca cometeu um pecado, mas ele foi feito pecado por nós. Ele carregou os nossos pecados. Então, acabamos de ver que o papel do Senhor Jesus na reconciliação foi morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, pagando a dívida eterna, a dívida impagável. E eu lembro também de Pedro. Pedro, capítulo de número 2, abram suas Bíblias, 2:24, por favor. Pedro 2:24, que nos diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Cristo carregou os nossos pecados no madeiro. Por isso que Cristo pode ser o mediador dessa reconciliação que Deus decidiu nos reconciliar com Ele mesmo. Lembrando também das palavras de Cristo na cruz, Ele disse uma palavra lá no grego muito interessante, tetelestai. Tetelestai significa estar consumado, está pago, cumpri a missão, está pago. A nossa dívida foi paga completamente, totalmente pelo Senhor Jesus. E para que isso possa valer para a sua vida, você precisa crer nesse sacrifício, nessa obra de Cristo na cruz. Portanto, a reconciliação, ela é através do sacrifício de Cristo. Não há outro meio para a reconciliação com Deus. Agora vamos para o terceiro papel. Já vimos o papel de Deus na reconciliação, o papel do Senhor Jesus, o papel de Cristo. Agora, o nosso papel. Qual é o nosso papel? Será que é só o benefício? Será que é só o privilégio de ter a salvação, o perdão, a reconciliação? Vamos olhar para as Escrituras. Por conta da reconciliação, nos tornamos amigos de Deus. Hoje foi abordado a adoção, você se tornou um filho de Deus, um amigo de Deus. Éramos inimigos por conta da nossa rebeldia, dos nossos pecados. No entanto, graças ao sacrifício de Cristo, nos tornamos amigos, amigos de Deus. Você de fato é um amigo de Deus? Você já pensou no peso dessa afirmação? Eu sou um amigo de Deus. Você é, de fato, um amigo de Deus?
qual seria a maior evidência de um amigo de Deus? Se você foi reconciliado, você é um amigo de Deus. E qual seria a maior evidência? Eu vou lá para esse versículo, lá em João. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É a maior evidência, irmãos. O resultado da fé salvífica é a obediência, é o compromisso com Deus, é andar com Deus, é se submeter à vontade de Deus, é viver para a glória de Deus. Essa é a maior evidência de um nascido de novo, de um verdadeiro crente. Não significa que não vai haver mais pecado. Você vai continuar pecando. Nós temos uma guerra espiritual, mas nós nos esforçamos, lutamos para agradar o Senhor, para glorificar a Deus, para agradar o nosso Deus que nos amou e nos reconciliou consigo mesmo. Paulo ele vai enfatizar, por conta da reconciliação, nós recebemos um ministério. Todos nós recebemos um ministério. Foi apresentado aqui nos últimos domingos alguns ministérios. A igreja tem vários ministérios. Tem um departamento infantil, tem um departamento de louvor, tem um departamento de missões, tem a cantina, tem o departamento de homens. São vários ministérios. Mas tem um ministério aqui que você não precisa colocar seu nome. Se você é crente, o seu nome já está lá, nesse ministério. É o que o versículo de número 20 nos ensina. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu quero ver com os irmãos como Paulo ele aborda essa questão. No versículo 1, que nós analisamos, que é o versículo 18, Paulo diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós, como igreja, como salvos em Cristo, temos esse ministério. Agora no versículo 19, o verso seguinte: nos confiou a palavra da reconciliação. Eu vou ler novamente. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E agora o 20, de sorte que somos. Os irmãos conseguem entender a ênfase de Paulo nos 3 versículos. Interessante que Paulo não diz: eu sou o ministro de Cristo, eu sou o embaixador de Cristo, e deixa a igreja de fora. Lembrando que Paulo escreve para crentes. Não está escrevendo só para a liderança da igreja. Está escrevendo para todos os salvos daquela igreja, naquela cidade. Então, nós somos embaixadores. Descreve o nosso papel claro nesse mundo, como salvos em Cristo. Para acordar os que estão dormindo, eu quero conjugar o verbo ser. Vamos conjugar juntos o verbo ser? Eu sou. Parabéns, tão bom no português. Tu, ele, nós, somos. Mais uma vez, nós, somos. Ainda tem gente dormindo. Nós, somos. Meus irmãos, se você é crente, você é. Não tem para onde correr. Se não quer ser embaixador de Cristo, então tira a camisa, larga a igreja, vai para o mundo. Porque se você é crente, você é. Você é um embaixador de Cristo. Você tem uma responsabilidade. O bônus da reconciliação é fantástico, mas tem um ônus. O ônus da reconciliação: você é um embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. E o que é que o embaixador faz? Naquela época, como hoje, o embaixador é um representante do rei,
é um representante do presidente. Lá no Timor, tem uma embaixada do Brasil. E todo o evento do governo, o embaixador do Brasil estava lá. Os contratos que o Brasil fez com o Timor, o embaixador estava lá para assinar. Por quê? Porque ele representa o Brasil, o presidente. A voz do embaixador é a voz do presidente. Não é verdade? Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos um rei que nos delegou uma missão. Ele nos confiou. Foi confiado a nós, aí no versículo 19. Ele nos confiou. Rapaz, Deus confia em nós. Já pensou? Ele colocou em nossas mãos o ministério da reconciliação. E o que é que você está fazendo com esse ministério que Deus lhe confiou? Qual tem sido a sua atitude diante dessa sua posição, desse seu papel? Na introdução eu comecei falando, você é um cidadão, você é um trabalhador, é motorista, você é mãe, é pai. Agora a Bíblia está dizendo que se você é um crente, você é um embaixador de Cristo. Tem mais um papel. Você representa o próprio Deus nesse mundo. Você não é representante do Brasil. Você é um representante do Deus Altíssimo. É uma grande responsabilidade, irmãos. Não faça pouco caso. Não despreze o seu papel. É o nosso papel representar Cristo nesse mundo. Mas não é só representar, não é só ficar lá parado. Tem que ter atitude, tem que agir. É o que o versículo nos fala. O versículo diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Não é no nosso nome, não é no nome da Planalto, é em nome de Cristo. Representamos a Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus está lhe usando. Deus usa homens pecadores, como você, como eu. Deus usa homens, eu não sei. Eu não ouvi uma mensagem de um anjo para eu chegar à fé. Quem pregou o evangelho para mim foram homens, crentes, que explicaram a salvação. E pela graça de Deus eu entendi. Sou inimigo de Deus, estou perdido. Eu preciso me arrepender, me voltar para Deus. Então, Deus usa homens, usa você. Não sei se você já teve o prazer de conduzir uma pessoa a Cristo. É algo fantástico. Se você nunca teve, ore para que você tenha. Você é uma testemunha de Cristo. Hoje, na conclusão do nosso estudo sobre adoção, o Diego mencionou sobre o endemoniado gadareno. Sempre eu lembro daquele homem. Aquele homem possesso por vários espíritos. Aquele homem era acorrentado, quebrava as correntes, todo mundo tinha medo dele, ele morava no sepulcro, se cortava com pedras, morava lá no cemitério. E ele teve um encontro com Cristo e se curvou, e aquele homem foi liberto. O povo da cidade ficou preocupado com os porcos que foram para o mar. Mas aquele homem, em sã juízo, transformado, chegou para Cristo e disse: eu quero ir contigo. A primeira vez que Jesus disse para alguém: não me siga, vá aos teus e conta tudo o que Deus fez por ti, como Deus teve misericórdia de ti. E aquele texto encerra dizendo que aquele homem foi para Decápolis, e aquele homem não era judeu, era um gentil. Ele foi para 10 cidades, e ele foi contar. Meus irmãos, quantos anos você tem de crente? Eu não quero mencionar, mas eu conheço alguns aqui já há 20 anos. E como é que tem sido esse contar de Cristo, o que você recebeu? Às vezes nós temos muitas desculpas. Eu não estudei o suficiente, eu não fui para o seminário. É desculpa. Você está inchado de teologia, é muita teologia e pouca prática. Obesidade teológica. Nessa igreja nós temos uma boa doutrina, um bom ensino, mas às vezes não aplicamos. Não aplicamos. O gadareno, agora transformado, ele vai contar o que Deus fez por ele. Ele não sabia muito do Messias, mas ele sabia da transformação, e ele conta. Conte sua história. Conte a sua história. Conte o que Deus fez na sua vida. Não se cale. Mostre para os seus amigos, para esse mundo, o poder de Deus em transformar, em salvar você, em transformar você de um inimigo em um amigo, de um filho da ira em um filho de Deus.
um filho de adoção. Ultimamente eu tenho pensado por que muitas vezes nós não evangelizamos, por que nós negligenciamos essa responsabilidade que foi dada para todo discípulo. Todo discípulo de Cristo tem essa responsabilidade. Quando nós encontramos pessoas, nós falamos sobre futebol, falamos sobre a política, a pandemia. Deus nos dá várias oportunidades, mas nós não falamos de Cristo. E eu tenho pensado, talvez nós não acreditamos de todo o coração que Cristo é o único caminho para Deus. Talvez, no fundo, nós não acreditamos. Porque se acreditássemos, seria diferente. Agora pense, o seu parente, o seu amigo está dentro de uma casa pegando fogo, a casa está queimando e o cara lá está dormindo. Ele vai morrer, você tem que acordá-lo, você tem que avisá-lo. Vai pegar fogo, ele vai morrer, ou pela fumaça, ou pelo fogo, vai virar churrasco. Mas você deixa lá. Vai morrer, eu já ganhei meu bilhete para o céu, não estou nem aí. Isso é indiferença, irmãos, indiferença para com os perdidos. Falta de compreensão bíblica do que é o Evangelho, falta de compreensão bíblica de que não há outro meio para a reconciliação. Depois eu penso, meu segundo pensamento é sobre a desobediência. Está aqui, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, eu não estou nem aí, eu não vou não. Já pensou? Você não fala, mas a sua atitude mostra isso. Deus não quer que você vá lá para a Venezuela, talvez queira, amém? Amém, pode ser, acompanha lá o pastor Fernando. Ou para outra nação, eu não sei. Mas seu campo missionário é onde Deus lhe colocar. É na sua vizinhança, é na sua casa com seus familiares, é no seu emprego. Ali é seu campo missionário. Você é o embaixador de Cristo. Se não quer ser embaixador de Cristo, tira a camisa e vai para o mundo. Você é o que a Bíblia diz. Mas eu não tenho o dom de evangelizar. A Bíblia não diz que todo mundo tem esse dom. A Bíblia tem uma ordem. Cristo deu essa ordem. Eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade, é mais criativo, mas outras não. Mas você tem que se esforçar, pedir coragem a Deus. Senhor, me dá coragem para eu compartilhar as boas novas para essa pessoa que é inimiga do Senhor. E por último, falta de amor. Muitas vezes nós não amamos o próximo, amamos a nós mesmos, mas não amamos o perdido. Então, esses três pensamentos seriam descrença que Cristo é o único caminho para o céu, desobediência à ordem de Cristo e terceiro, falta de amor, indiferença para com o perdido, para com aquele que está indo para o inferno. Paulo diz, lá em Romanos capítulo 1:16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto do judeu como do grego. Partindo para a conclusão, a primeira conclusão, simplesmente, para que os irmãos não esqueçam o papel de Deus. O papel de Deus no ministério da reconciliação foi a sua decisão de tornar seus inimigos em amigos com base no seu amor incondicional. Nós vimos isso claramente. O papel de Cristo no ministério da reconciliação foi pagar a nossa dívida eterna, morrendo em nosso lugar, para satisfazer toda a justiça perfeita de Deus. Substituição, morrendo em nosso lugar. E terceiro, o papel do reconciliado no ministério da reconciliação é ser um embaixador de Cristo. Nós somos, você relembrou aí o verbo ser, nós somos embaixadores de Cristo. Opa! Pronto, voltou. Você já foi reconciliado com Deus? Aqui é uma pergunta séria para você refletir. Você já foi reconciliado com Deus? Se já, quando isso aconteceu?
Quando você nasceu de novo? Quando você se arrependeu dos seus pecados e confessou a Cristo como o único e suficiente Salvador? Quando? Tem que ter a data do seu aniversário, quando você nasceu de novo, para uma nova vida. Lembre-se. Alguns não lembram, mas você precisa refrescar sua memória. Se você não lembra, as evidências do novo nascimento, elas vão se manifestar em sua vida através da obediência e do amor. Aqueles que não se arrependeram, que me ouve nessa noite, você não vai sair daqui achando que é um amigo de Deus. Se você não é crente ainda, não foi reconciliado com Deus, você continua como inimigo de Deus, você é mais culpado. Você entrou aqui, talvez para a sua autoestima aumentar, ser motivado, mas eu estou querendo baixar a sua autoestima. Você é um inimigo de Deus, é isso que a Bíblia diz e eu não vou me calar, porque é isso que a palavra de Deus diz. Você precisa nascer de novo, se reconciliar com Deus através do arrependimento, confiando unicamente no sacrifício de Cristo. Se você realmente foi reconciliado com Deus, para nós, novamente lembrando, necessariamente você agora é uma nova criatura em Cristo, um ex-inimigo de Deus. Amém? Amém? Meus irmãos, vocês sentem o peso dessa palavra, um ex-inimigo de Deus? Não levante a mão. Quem já teve inimigo? Eu já tive inimigo de morte, que queria tirar minha vida, mas Deus não permitiu. É difícil ter um inimigo. Agora imagine, você era inimigo do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Eterno. Já pensou? E esse Deus teve misericórdia da sua vida, da minha vida. E agora esse Deus espera, Ele confiou a você um ministério. Não saia daqui dizendo que você não tem um ministério, você tem. Um coração com Cristo, um missionário. Um coração sem Cristo, um campo missionário. Se você tem a Cristo, você é um missionário, você é um embaixador de Cristo. E eu quero deixar essa frase para cada um meditar. Avalie sua vida, o que você está fazendo. Eu não quero lançar culpa nos irmãos, mas eu quero que os irmãos pensem na sua responsabilidade. A nossa vida é curta. Um dia desse, eu cheguei aqui na igreja com 19 anos. Eu já tenho 37 há alguns meses. 37 anos. Vai apagar, a vela vai apagar e eu vou partir. Meus irmãos, aproveite. Aproveite cada oportunidade, aproveite sua vida para servir a Deus, para testificar do Evangelho. E a pergunta é, você tem assumido o seu papel de embaixador de Jesus Cristo ou você tem sido negligente? Baixe sua cabeça, pense nessa mensagem, reflita no que Deus está falando. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz, porque o Senhor agiu com graça para nos reconciliar consigo mesmo, através da morte sacrificial de Cristo, nos amou, mudou o nosso estado de inimigos para amigos, filhos, novas criaturas. Pai, por favor, tira a indiferença do nosso coração, tira a falta de fé, que Cristo é o único caminho para Deus. Nos ajuda, Senhor, a obedecer à grande comissão que é para todo cristão, é para todos nós. Nos perdoa, por favor. Eu suplico por mim e pelos meus irmãos, porque muitas vezes nós temos negligenciado esse papel que temos nesse mundo, de sermos embaixadores em nome de Cristo, exortando, levando a mensagem da salvação para os perdidos. Nos perdoa, Senhor, nos restaura e nos usa para a Tua glória. Em nome de Cristo te oramos. Amém.